Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio de A Tata Pod, que hoje vai ter ordem, mas vai ser um assunto sobre muitas coisas. Como vocês já devem ter visto no vídeo, eu vou falar de vários animes ou vários desenhos que vim vendo desde do ano novo, um pouco antes do ano novo, que eu vi, que eu vou falar. Não tem nenhuma ordem assim específica e também não é um vídeo só de anime ou só de cartoons ou algo assim, mas que eu gostei e que, não sei, eu gostaria de saber o que se vocês viram também, se vocês têm vontade de ver, o que vocês opinam e tal. E volto a dizer que não tem nenhuma ordem específica de melhor a pior, nem nada disso. E também não estão em ordem qual vi primeiro e qual vi por último. Eu vou tentar dar uma organizada aqui na cabeça para ficar um pouco mais organizado, mas vai ser desorganizado. Eu acho que um pouco antes do ano acabar, lá para dezembro, finalzinho de dezembro, ou lá pelo Natal, uma das séries que eu peguei, não peguei pra ver, eu acho que foi uma fanart no Instagram, eu achei bonitinha e eu fui ver de que anime que era. E era de um anime chamado Senpai ga Uzai. Senpai ga Uzai, que tem um nome mais largo, falando tudo uma frase em japonês enorme, mas traduzida seria algo assim como o chato do meu senpai ou o annoying do meu senpai, algo assim. E é um animezinho romântico, só que não é o típico tropo, a premissa típica de estudantes japoneses que se gostam, mas não se gostam, não sei o que. Tipo, é bem diferente. E eu acho que é isso que eu gostei bastante dessa série. Que ela vai de uma assalariada, uma menina, acho que de uns 20 e tantos anos, bem pequenininha. Eu acho que ela não deve ter uns 1,50, que trabalha numa oficina. E que ela, por ser novata, ela é sempre ajudada, supervisada pelo senpai dela. Um senpai que é um cara de quase 2,5 metros, enorme, e que, ainda que os dois tenham um relacionamento bem irritante entre um e o outro, são muito amigáveis, sabe? E ela acaba desenvolvendo sentimentos por ele. Mas ele ainda, de princípio, só vê ela como uma menininha pelo tamanho dela e também por ser uma inferior no trabalho dela. Ele não vê ela como uma mulher, sabe? Você não vê ela como uma criança. Mas a protagonista, ao desenrolar da história, ela vai demonstrando, vai se abrindo, vai alcançando mais ele, demonstrando pra ele que ela sim é uma mulher. E a história é muito legalzinha. Também tem a história eu acho que tem um par de histórias mais de personagens secundários também, bem bonitinho. É uma comédia, é totalmente comédia, então é bem legalzinho de ver. E não vai esperando beijos. Como em todo anime romântico japonês, não tem nenhum beijo nesse anime. Mas pra quem gosta de anime romântico, isso não é nenhuma novidade, né? Pegar na mão um personagem do outro já é, nossa, é outro mundo. Mas nós se contenta com os fanarts, que fazem que ao menos aí eles são felizes e dão beijinhos como pessoas normais. Eu recomendo muito ver. Sinceramente, é um anime bem curtinho. Eu vi ele pela plataforma pirata mesmo, qualquer, legendado, e é super fofinho, super curtinho. Acho que tem, se não for, eu acho que é 12 capítulos. Se não for isso, deve ser 12 capítulos ou algo assim. Tipo, se vê em um dia inteiro maratonado, 2. E é muito gostosinho de se ver, sabe? É muito fresh, bem legal. O mangá que foi tirado, né? A história parece tipo uma websérie que eu busquei e tem muitas cenas Claro que foi tirada dessa websérie pro anime, só que eu não gostei nada da tiragem que tem, porque é muito irregular, são tiras curtas e, sabe, como se fosse uma websérie, só que
vinhetas curtas, sabe? Não tem uma continuidade, não tem uma história linear assim muito bem feita. Não sei se você me entende, mas não é uma estrutura de mangá normal, como qualquer outro que você compra na banca, um versículo, não é versículo. Um mangá, sabe, inteiro. Então é isso que eu não gostei muito da versão original, né, da versão mangá do anime. Só que eu acho que o anime adaptou à perfeição e muito mais, sabe? Deixou uma continuidade, colocou mais em contexto muitas cenas do mangá. Não sei, fez ficar redondo. E se tiver uma segunda temporada, seguramente tenha a mesma qualidade. Eu acho que vai ser muito legal. A ver, agora passamos a outro desenho, é Vox Machina. Vox Machina é um desenho da Amazon Prime. Na Amazon Prime não, é o Prime Video, que é praticamente uma adaptação visual de uma partida de RPG de mesa de um canal de, não sei se é, eu acho que é do YouTube e do Twitch, que se chama Critical Role ou Critical Role. Critical Role. é uma dos canais assim de RPG de mesa mais, digamos assim, famosos ou rentáveis dos Estados Unidos, ao menos. Eu acho que de todo mundo, claro, porque é a cabeça, né, de tudo. E é isso, e eles adaptam uma das primeiras partidas. Na primeira partida, não sei, mas adaptam uma partida de RPG que eles tiveram. Cabe destacar que todas as pessoas que participam nessas partidas de RPG são atores e atrizes, tipo, de dublagem ou atores mesmos. Então são pessoas que sabem fazer o espetáculo acontecer e estão muito acostumados também a interpretar, a jogar, e sabem narrar muito bem. Não sei se me entende. Então adaptar isso a um desenho, a outra mídia, é uma coisa, tipo, bem mais fácil de se imaginar. Foi, tipo, só colocar em visual o que eles estavam fazendo com a imaginação e a narrativa deles. E é muito legal. Se você já jogou RPG, você vai ver alguns tropos, assim, bem típicos do RPG. Você vai se identificar com as personalidades de todos os personagens, tipo o bardo ser o tarado engraçadinho, a druida ser a boazinha, sabe? Claro que tem personagens que são mais profundos, que nem o Percy. O Percy é um personagem que, tipo, eu não sei qual personagem do Dungeons and Dragons ele seria, mas é um personagem bastante profundo, ao menos na série, ao meu parecer. Claro está que eu não sei, eu jogo RPG de mesa, só que eu não sou tão aprofundada na teoria e em personagens e tudo isso, porque ainda que eu tô jogando uma partida desde faz 2 anos com os amigos, quase não peguei no manual de Dungeons and Dragons, então eu não sei, não entendo muito da teoria. Mas então, um personagem que assim me saiu bastante dos padrões do que eu tenho assim mais no imaginário é o Percy. Ele me pareceu um personagem bem legal, assim, e diferente. Mas todos os personagens do desenho em si são muito legais e têm uma personalidade legal. Seguramente, quase confirmado, vai ter uma segunda temporada. E, sinceramente, eu tô esperando muito. É um desenho, assim, que eu vi sem maiores pretensões. Eu gosto de ver séries, assim, maratonando quando acabem, mas muitos amigos dessa minha partida de RPG que eu tenho estão falando parece que eles, tipo, estão indo pra Varóvia, ou nossa, nesse momento parece que ele teve uma pícia. Então me deu muita curiosidade e eu comecei a ver enquanto eles iam lançando capítulos, que eram lançados 3 capítulos cada sexta-feira. Agora já está toda completa a série, acabou faz um par de semanas e tal, até onde estou gravando esse vídeo. E, sinceramente, eu recomendo. Claramente, se você joga ou já jogou RPG, você vai pegar muito mais as referências e a dinâmica
das histórias e tudo mais. Mas eu acho que é desfrutável até se você não jogou nem nada, só gosta de desenhos, só gosta de fantasias e tudo mais, porque é o que eu digo, os personagens são muito legais, a história é legal assim, não é nada surpreendente no tema fantástico, mas é muito legal e eu acho que já está. Vejam, é muito legal no Amazon Prime, se você estiver, ou se não, na típica plataforma chapéu de palha. Então, já que agora eu falei da concorrência da Amazon Prime, vamos para uma série da Netflix. Uma série da Netflix também, animação ocidental, né, que saiu faz pouco e que vem inspirado por um jogo que todo mundo já deve conhecer, que saiu faz um tempinho, que é Cuphead. Cuphead, eles fizeram já estava anunciado desde faz muito tempo. Quem vê tipo E3 ou eventos de jogos assim, lá na época onde lançou o jogo, um pouco mais, já devem ter escutado falar que iam lançar uma série do Cuphead. E nada, muita gente estava ansiosa e tal. E faz pouco tempo, eu acho que faz uma semana ou 2, 3 semanas, algo assim, não me lembro. Saiu na Netflix depois de muitos anos. Eu acho que Cuphead saiu em 2017, se não me engano. Então, 2017 até agora passou muito tempo, mas por fim saiu a série de Cuphead. E assim, é divergente. A série em si é legal, é muito legalzinha, muito gostosinha de se ver. A animação é muito bonitinha. As crentizada ficou tudo oriçada, porque o inimigo principal dessa série é o diabo, então crentes sendo crentes, né? Mas em si é muito desfrutável. E eu acho que eu gostei muito do Cuphead animado, né? Na série do Cuphead, porque eu, ao menos na minha época, lá nos 2005, 2004, mais ou menos, sempre nessa época eu via reprisado e muito mais pra trás, eu acho que desde que eu tenho razão de ser, eu sempre via na TV os desenhos animados, tipo Tom e Jerry, Pica-Pau, sabe, que sempre reprisaram toda a época de todos esses desenhos. Então tem muitos desenhos do Tom e Jerry que é dos anos 30, 40, 50. Acho que 30 não, acho que 30 eu já me exagerei um pouco, mas dos anos 50, algo assim, sabe? Que tem uma animação muito clássica e muito do estilo que a série do Cuphead quer transmitir. E também o humor é muito parecido, de um perseguindo o outro, sabe? Com humor e tudo mais. Claro que é uma dinâmica diferente, já que Tom e Jerry é o Tom e o Jerry brigando entre si, gerando várias situações diferentes. E no Cuphead é ele e o irmão dele sendo crianças, mais ou menos, entre aspas, contra o vilão, que é o diabo, né? Mas que eu acho assim, sabe? Que é um humor bem comparativo com a série, com Tom e Jerry, sobretudo, ao meu parecer, que foi bem adaptado. E a animação, ainda que muito parecida a animação antiga e assim, sabe, tipo, eu esqueci o nome do estilo de animação, mas é uma animação clássica do tipo victorial, sabe, de planos estáticos, os personagens só se movendo e assim, bem clássico. O estilo de personagens do estilo antigo, tipo Mickey Mouse clássico e coisas assim, sabe? Eu acho que foi adaptado à perfeição, mas também, claro, que vem adaptado a partir do jogo, que é uma coisa que muita gente falou, que o jogo é muito melhor a adaptação do estilo clássico de animação que o próprio desenho, só que ainda assim não tira que seja desfrutável, sabe? Eu acho que Cuphead, o jogo, ele é muito mais bonito visual, claro que tem muito mais detalhe visual em cada tela de boss, sabe? Cada luta que você tem. Mas também eu acho que é mais fácil, que não é fácil, mas tipo, é mais fácil você fazer que tudo numa tela de jogo seja mais
vibrante, tenha muito mais movimento, já que você não tem que narrar nada, tipo uma história nem nada, e você mesmo é o próprio personagem que se move, você faz o movimento e não precisa seguir uma história, sabe? O jogo do Capcom, ainda que tem uma história narrada e tudo mais, a questão de jogo mesmo, você não tem nenhuma influência narrativa. A história do jogo é toda narrada a partir de cutscenes e fora das telas do jogo. Não sei se me entende. E isso na animação não é possível. A animação é 100% narrativa. Então, muitas coisas do jogo foram adaptadas, como a história do King Dice e do cassino já não é igual, porque, claro, ao ser um desenho desenvolvido com um target para crianças, né, você não pode colocar jogos de azar na animação e tudo mais, então a narrativa ficou um pouco mais diferente. O diabo, que é o inimigo, ele é um pouco ele é muito mais nerfado, muito mais cartoonizado, mais não sei, mais nerfado mesmo seria a palavra, mais fraquinho para que tenha essa narrativa de Tom e Jerry que o desenho quer usar, quer fazer. Mas em linhas generais, eu gostei muito. Não é um desenho que me mudou a vida. O jogo é legal. Eu nunca joguei, mas é muito legal. Então eu recomendo jogar o jogo. E se vocês gostarem do jogo, ou verem o gameplay e gostarem do jogo, veja a série também, porque se você tiver Netflix, é de graça, vamos dizer assim. E é bem curtinho. Eu acho que cada episódio é de 10 a 15 minutos e em uma tarde você vê ela inteira. É bem legal. E ademais, se você é tipo da minha idade ou passou pela época dos anos 2000 ou um pouco menos, que sempre passava na televisão os desenhos do tipo o que eu falei, Tom e Jerry, Pica-Pau e coisas assim, sabe? Tipo Looney Tunes antigo também. Você vai desfrutar muito porque toca muito nessa nostalgia de ver um desenho parecido que hoje em dia não se faz já. Geralmente não ainda que alguns, que nem tem um desenho do Mickey Mouse, tem parecido uma ilustração parecida, um estilo parecido, só que é muito mais modernizado e muito mais atualizado, então não é igual. Só que o Cuphead, ele tenta imitar fielmente a animação antiga, e eu acho isso muito legal. Seguramente, se você viu desenhos naquela época, você vai gostar muito. Vamos voltar para outro anime. Tem três animes que eu não acabei de vê-los agora até o final. 2 deles, porque ainda eu tô acompanhando eles agora mesmo em temporada, né? Porque um deles me enganaram, é o que eu vou falar agora, porque me recomendaram. Eu vi ele recomendado como se fosse um anime de yaoi. E não é, spoilers, não é. Que é o Vanitas no Carte. É o livro de Vanitas, eu acho que seria traduzido, algo assim. Vanitas no Carte. Ainda que eu comecei a ver esse anime pensando que era um anime de yaoi, porque eu gosto, aqui hashtag Fujoshi. Eu comecei a ver ele, sabe? Por que isso? Porque eu pensei que ia ter um desenvolvimento entre os personagens principais, né? Que é o Vanitas e o outro vampiro, Noé. E tipo, eu pensei que eles ao final iam ter algo, né? Porque até mesmo no começo do anime, o Noé, ele tem se vê assim como um carinho assim, diferente, como que ele é atraído pelo Vanitas. Só que em 2 capítulos você já nota que não vai ter nada de yaoi na história. Mas me pegou muito o anime 1, porque esteticamente é lindo. Tem uma estética assim gregoriana, medieval não, mas da época industrial inglesa, europeia, muito linda. Eu acho, se eu não me engano, é um anime basado na França, ou não sei. Bom, eles no começo do anime eles estão na França, no Paris, só que eu não sei se eles são da Inglaterra ou algo assim, mas é um anime basado na Europa.
E a história vai de um mundo paralelo onde existem vampiros e seres humanos. Também tem uma tecnologia steampunk, então, sabe, é um bagulho bem estranho, mas legal, e combina muito bem. E o Vanitas, que é o protagonista da série, né, Vanitas no Carter, ele, ainda que seja humano, ele tem como uma maldição, uma bendição, né, que ele faz que ele possa curar os vampiros que estão amaldiçoados pelo vilão da série. Então ele vai fazendo isso, né? Ele vai por aí pelas cidades, pelo mundo, tentando salvar os vampiros dessas maldições, tanto sendo ajudado por outros vampiros, né? Ou por semi-vampiros, metade humanos, metade vampiros, que eu agora não lembro o nome que eles chamam na série. E eles vão matando, tendo aventuras deles, desmodificando os vampiros, né? Mas ao decorrer da série você descobre que o vilão da série não tá sozinho, e muitos dos personagens que parecem bonzinhos ou que têm conexões com personagens bonzinhos da série estão aliados com um malvado, que eu não lembro o nome. Desculpa, eu sou mal para os nomes, sobretudo em animes legendados. Mas é uma série muito legalzinha. Eu, sinceramente, eu não tenho muito saco para animes ruins passado minha adolescência. Já vi muito anime bosta e realmente, se é um anime que eu não gosto, não dura muito capítulos em eu parar de ver eles. Mas nesse caso, ainda que foi um anime que eu vi assim, praticamente por um erro do destino, eu gostei muito e recomendo ele. Ainda não acabou, eu acho que ele vai ter uns 24, 26 capítulos. E agora eu acho que ele tá no capítulo 17, algo assim. Então ainda vai durar um par de semanas, talvez um par de meses em acabar. Mas eu recomendo muito ver ele. Outra vez digo que eu vi ele em uma plataforma de desenho pirata e tudo mais, legendado. Mas recomendo muito, é muito legalzinho. Se você gosta disso, de temática vampiro, ou do estilo visual steampunk da época vitoriana, algo assim, sabe? É muito legal, muito bonitinho. Na mesma linha de animes que eu tô vendo, mas ainda não acabaram, está Sasaki to Midiano. Sasaki to Midiano, que traduziria seria Sasaki e Midiano. Esse sim, que é um anime yaoi. Muito, muito bonitinho. É visualmente uma delícia visual, é muito bonito visualmente. E esse assim que é um slice of life, ou uma história de estudantes japoneses que eles estudam numa escola totalmente masculina, né? Tipo um internado masculino, em que esses dois personagens, o Sasaki e o Midiano, eles têm uma amizade, assim, eles começam uma amizade por um acaso do destino, porque o Midiano, ele estava vendo uma briga em que estava envolvido um amigo dele, só que ele, por ser fraquinho e baixinho, ele não quis se meter na briga. Só que ele se viu tão acurralado, com tanto medo, que ele quase que partiu para ação. Mas antes dele ir para a briga, o Sasaki parou ele e falou que ele se encargava. E a partir daí eles começaram a ter uma amizade mais cercana e tudo mais, se conhecendo. E o Sasaki, ele percebeu que o Miano, ele lia muito mangás e muitas coisas. E ele começou a perguntar que tipo de mangá ele gostava, que ele estava lendo, e se ele podia prestar algo para ele ler também, para conhecer mais do amigo dele e tal. E o Miano, ele falou que ele gostava de Boys Love Mangas, né, o BL Mangas, e começou a passar para ele. E ainda que o Miano, ele lia muito BL Mangas, como que ele só lia por diversão, não era nada tipo, nada gay, no homo. Mas o Sasaki, ele começou a ter uma atração maior por ele, até ele se apaixonar. E é uma coisa boa desse anime, que não demora até o último capítulo para se declarar, senão acho que no terceiro capítulo, no segundo capítulo, o Sasaki já se declara para ele. Então, sabe, fica uma coisa muito, muito gostosinha de se ver, o relacionamento deles evolucionando, um declarando pro outro os sentimentos deles, as situações que eles têm na escola e tudo mais, e os amigos deles também com
eles vendo esses dois tendo esse relacionamento e também eles vivendo paralelamente esses relacionamentos, é muito legal. E ainda que não acabou, eu tenho 100% de certeza que não vai ser um desses animes que chega no último capítulo e você fala, puta, perdi meu tempo, sabe? Porque ainda que eu vi que isso não é um anime, ainda que seja de yaoi, não é um anime super, como dizer, erótico festivo. Tipo, eles não se beijam, não tem pegação, não tem nada, só que é muito romântico e muito bonitinho. E eles, spoiler, no final eles acabam juntos. Então, é uma história muito gostosa de se ver, sabe? E eu recomendo 100%, ainda que não tenha acabado. E esse anime, sim, que tem um mangá bem feito, não como o outro lá do começo que eu falei, que ainda tem continuação até hoje, eu acho. Ele já tem um montão de tomos desde faz muito tempo rolando por aí, mas até hoje ele tá em continuação. E se você gostar do anime, né, que ainda tá em produção, que quiser continuar lendo mangá, existe por aí, é muito legalzinho, eu recomendo 100%. Eu não li, eu dei um pequeno spoiler dos últimos capítulos que tem, pra ver como acaba, né, ou como tá se desenrolando a série, e recomendo também. Se você gostou do anime, você dá uma olhada no mangá e é legal. Outro anime que eu vi não faz muito tempo e também por casualidades do destino é um que tá na Netflix, chamada The Blue Period, o Período Azul. É um mangá muito bonitinho que eu vi um dia que eu tava fazendo uma pizza e eu queria esperar a pizza ficar pronta vendo algo, qualquer coisa. Por casualidade, eu vi lá na Netflix, a primeira coisa que apareceu foi um protagonista muito bonitinho na tela e eu falei, vamos ver. Uma coisa que me surpreendeu é que era um anime muito bom. Muito, muito bom. É um anime legal. E também porque eu vi ele, sobretudo porque tava dublado. Uma das coisas que eu adoro é anime dublado, porque você pode prestar muito mais atenção ao que você tá vendo visualmente do que ficar lendo legendas e tudo mais, sobretudo para desenhos com histórias complicadas ou com muitos dados, eu não gosto muito. Então, anime dublado pra mim é 10 de 10. E eu tava lá esperando a pizza ficar pronta e comecei a ver esse anime. Ele narra a história de um estudante, eu acho que dos últimas séries não sei se da última série ou das últimas séries da escola dele, dos anos da escola dele, né? Que ele era muito bom estudante e tudo mais, só que nada lhe apaixonava, sabe? Como que ele estava encaixado na sociedade, só que ele não se sentia ele mesmo. Até ele começar a ter como um acercamento às artes plásticas e tudo mais, por causa de uma menina do clube de arte da escola, tudo mais. Ela fez um quadro maravilhoso que ele ficou encantado e isso, junto com que ele gostou muito dela, começou a inspirar ele para começar a explorar essa faceta dele que nunca ele tinha explorado, e ademais ele menosprezava as outras pessoas que também, sabe, curtiam arte e tudo mais. E ele decide que é isso que ele quer pra vida, que é isso que ele gosta, que é isso que ele quer seguir estudando na universidade e tudo mais. E o anime inteiro ele narra isso, né? O caminho dele até entrar numa universidade pública de Tóquio, na Universidade de Belas Artes, né? E vai narrando a história dele, fazendo cursinho, vai ele desenvolvendo suas habilidades artísticas, narra ele e os amigos dele, né? Que ele fez na escola, na sala de artes e tudo mais, como ele sofreu e tudo mais com a pressão do exame. É um anime, eu acho que muito legal, sabe? Porque narra muito bem a história de muitos estudantes. Sobretudo se você é uma pessoa com ansiedade e tudo mais, ou que é uma pessoa que estuda artes ou qualquer coisa relacionada assim, sabe? Eu acho que é um anime muito legal. Eu me apaixonei por essa premissa de artista, sabe? Tudo mais, de escola de arte. É algo que eu gosto muito, né? De artes e tudo mais, só que eu nunca estudei a fundo como para ter uma universidade
curiosidade e isso, né? Mas é muito legal. É um desenho visualmente muito bonito. A animação é um pouco meh. Só que a história é muito legal. É muito legal. Eu acho que não tem mais profundidade. O anime, ele não sei quantos capítulos ele tem. Eu acho que é uns 20 e tantos. E ele acaba justo quando ele consegue entrar na universidade. Só que ainda que dá muita curiosidade para saber como continuou a história, não mostram, né? O que daria para uma segunda temporada, só que eu não creio que façam, sinceramente. Não creio que eles gastem pressuposto para uma próxima temporada. Mas igualmente eu não vi esse, eu não me certifiquei se tem temporada, se tem continuação no mangá até mais adiante. Mas eu achei ele muito legalzinho, muito gostoso de ver. Se você é artista, você vai se identificar com muitas coisas que mostram no anime. Outra vez, ao menos em espanhol ele tá dublado, então é super gostoso de se ver. Eu olhei agora e são 12 capítulos, então se vê em uma tarde ou em 2 dias. É muito gostoso e eu acho que isso, 100% recomendado. Agora, por último, eu tenho mais 2 animes que falar. E eu não sei qual eu falo primeiro. Porque um eu tenho muito o que falar e o outro ainda não acabei. Eu tô pela metade. Eu acho que eu vou falar do que eu tenho pela metade, que eu comecei a ver ele, eu acho que é o mais recente que eu comecei a ver, que é o Dororo. Dororo é um anime que também tá na Amazon Prime Video, ou na Prime Video, que saiu já faz um tempinho, eu acho que ele é de 2019. É uma readaptação de um anime dos anos 60, 1969, quase 70. De uma história de 2 personagens, né, que que vivem como na época medieval do Japão, né, na época Edo, um pouco mais para trás ou algo assim. Uma história, sabe, de samurais e da guerra japonesas e tudo mais, de clãs e sabe, bem legal. E ainda que eu vi faz muito tempo no Twitter a animação comparada à moderna com o anime atual, né, feito em 2019, eu nunca parei pra ver o anime em si, ainda que me chamasse muita atenção. Mas ontem que outra vez eu tava esperando uma amiga minha passar aqui em casa e queria esperar vendo algo na TV e eu falei, vamos pôr pra ver se é legal, né? E sim, é muito legal. Ainda que não seja um anime dublado, eu gostei tanto assim que eu segui vendo total igual, né? Tem olhos e sabe ler pra algo, né? Então eu vi legendado igualmente. Tem uma história muito... Ainda que uma série que me lembra muito Demon Slayer, só que é um Demon Slayer menos fantasioso, por assim dizer, como um pouco mais duro. Ainda que Demon Slayer ainda seja bastante duro, a história do Dororo também é bem cruel. E basicamente ele conta a história de uma família, né, de um clã, de uma família que morava numa terra desolada, né, bastante miserável. E o pai de um dos protagonistas, ele fez um pacto com os demônios, né, com os monstros, para que eles tirassem qualquer coisa dele, para fazer que as terras deles sejam mais prósperas, né? Sejam os cultivos mais prósperos, para que não tenha mais epidemias e coisas assim. Então, o primeiro filho que nasce da família dele, né? O primogênito dele, nasce um bebê sem pele, sem braços, sem pernas, sem olhos, cego, mudo, sabe? Nasce vivo pela misericórdia de Buda, literalmente. E porque a mãe dele também pediu muito para que sobrevivesse. E ainda que ao nascer o pai mandasse matar o filho, né? Esse filho que nasceu dele, ele ao final sobrevive. E quando ele vai ficando maior, cada vez que ele vai derrotando um demônio grande, sabe, dos que fazem esse pacto com o pai dele, ele vai recuperando partes do corpo até ele ser uma pessoa 100% completa. Bom, e no meio desse caminho ele se encontra com
com uma criancinha, um menininho chamado Dororo, o nome do anime. E nada, eles dois vão indo, viajando juntos, porque sim, porque conveniências do roteiro. E nada, eles vão se desenvolvendo. O Dororo, ele vai descobrindo coisas do passado dele também. O Hyakimaru, ele vai derrotando mais e mais demônios, né? E vai recuperando mais partes do corpo dele até ele ser uma pessoa normal. Também tem o conflito dele e da família dele com o novo irmão dele e tudo mais, que, claro, por eles e as terras dele ser protegida pelos demônios, cada vez que o Hyakimaru vai matando os demônios, vai voltando a desgraça pra terra deles. Então toda a família volta como a perseguir ele, como a tentar impedir, a tentar matar ele para que as terras deles não voltem a ser miserável como era antes. E eu acho que é isso, ainda que eu não sei como acabe o anime até onde estou agora. Ao menos eu posso dizer que é uma história bem legal, que pega bastante, sabe? É bem... Você tem muita vontade de seguir vendo e para descobrir o que vai acontecendo, como que o protagonista, o Hyakimaru, ele vai acabar, né? Porque, claro, é uma pessoa que não tinha nada e você vai descobrindo pouco a pouco e tudo mais. E também o Dororo, no capítulo agora que eu acabei de ver ontem, né? Onde eu parei. Você descobriu uma parte da história dele que eu não imaginava, que é tipo um enigma que a mãe e o pai deles deixaram antes deles morrer e que ele descobriu agora. E eu não sei como vai acabar esse desenrolar dessa história e tudo mais, mas me dá muita curiosidade. O mangá original do desenho é dos anos 60, 70. Então, seguramente não vi. Deve ter acabado já faz muito tempo. E então, se você gostar da série e quiser ver o anime, também tá lá. Mas não sei, eu acho que ao ter passado tanto tempo, é uma mídia muito, muito diferente à atual. Então pode que seja um pouco chocante você passar de ver o anime de hoje em dia, né, de 2019, a ver o mangá de 1960, sabe? Eu acho que é muito chocante. Então, ainda que tá ali, eu não sei se eu recomendaria. Igualmente, a série clássica, ainda que é o mesmo anime, com a mesma premissa e tudo mais, é muito diferente. Eu pelo que eu vi, assim, sabe, das comparativas de cenas do anime clássico e cenas do anime moderno, eles adaptaram muito bem o anime, o clássico, só que eles também mudaram muito de como é e tal, tudo mais. Não sei se para melhorar ou para fazer como uma diferença entre o clássico e o moderno. Só que eu gostei muito mais do tipo da narrativa que eles seguem no moderno do que na antiga. E também o anime antigo é durinho de ver. A animação é animação bem 2 FPS, com poucos quadros de movimento, vamos dizer assim. É em branco e preto, então, sabe, é estranho de se ver hoje em dia, mas igualmente, se você quiser ver, ou sobretudo para comparar entre animes, tá aí, recomendo. O anime esse tá na Amazon Prime Video, ou na Prime Video. É muito legalzinho, não tem tradução, coisa que eu não gosto, mas eu gostei muito do anime, recomendo. E a ver como acaba, né? Eu também tô muito curiosa pra ver como acaba. E agora sim, por último, mas não menos importante, Demon Slayer. Ou Kimetsu no Yaiba. Ou Os Guardiões da Noite, ou Os Caçadores de Demônios. Vários títulos traduzidos em vários idiomas, mas Kimetsu no Yaiba. Não é que eu tenha visto agora Kimetsu no Yaiba, só que acabou a nova temporada tanto do Trem Infinito, a série, como do Distrito do Entretenimento agora, faz pouco tempo, né? E como eu gosto de ver séries maratonadas, eu vi tudo agora de golpe. Mas não só essas duas últimas temporadas, senão todo Demon Slayer inteiro. E também porque na Prime Video colocaram a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba traduzido em espanhol. E eu fui ver para ver como é a tradução, porque eu, quando vi Kimetsu no Yaiba, eu vi ele traduzido em português. E agora eu vi ele em castelhano, em espanhol. E sinceramente eu gostei muito mais da tradução em espanhol. Desculpem. Mas isso, né?
eu vi, seria essa a segunda vez que eu vejo a primeira temporada, a segunda vez que eu vi o filme do Trem Infinito e primeiras vezes que eu vejo a saga do Trem Infinito na série e também o Distrito do Entretenimento. E uma coisa que eu escutei, eu acho que do Guto, da Cronosfera, foi que ele falou que se na primeira temporada do Kimetsu no Yaiba você não ficou apaixonado pela série, com a segunda temporada ou com a temporada do Distrito do Entretenimento, você não tem como não se apaixonar. E, sinceramente, eu estou bastante de acordo. Não 100% de acordo, porque sinceramente, eu gostei muito da primeira temporada, porque eles aprofundizam e, tipo, tem muita parte da temporada que é apresentação de personagens e isso, sabe? Eles falam muito dos personagens e eu gosto bastante disso. Só que nessa temporada do Distrito é muito ligeirinho, sabe? Não sei dizer assim, só que é gostoso de ver que não tem recheio na série, não tem episódios vagos, sabe? Eles vão totalmente com foco na série e é 2 capítulos, eu acho que só de apresentação do que vai acontecer, e o resto da temporada, dos capítulos da temporada inteira é luta. Claro que no meio da luta também você vai ter os flashbacks dos personagens e dos demônios e tudo mais, né? Mas não sei, muito legal. E obviamente eu quase não falei aqui do Trem Infinito, tanto na série como no anime. Só que, olha, eu vi, juntemos assim, 3 vezes, 2 vezes o filme e 1 vez a temporada. E eu pensei que na segunda eu não ia chorar, e eu chorei. Eu chorei nas 3 vezes que eu vi Kimetsu no Yaiba, o Trem Infinito. Porque o Rengoku, ainda que seja um personagem estranho visualmente, ou que ele pareça muito bizarro de começo, você pega um carinho enorme por ele, cara. E, sobretudo na metade final do filme, né? Você nota o quão foda que ele é, sabe? E ainda que muita gente reclame que tem animes que nem One Piece que não mata personagens, isso seja um saco, eu acho que Demon Slayer é todo o contrário. Ele mata tanto personagem bom que você fica, cara, não, que não morra, sabe? Dá muita agonia. E eu não sei, eu acho que por ser tão bem desarrolhado, ainda que seja uma coisa bem rápida, você pega um carinho tão grande pelo Rengoku e que você quer ver mais dele na série. Você quer ver muito mais, sabe? Dele sendo... Dá vontade de ver ele ensinando não sei porque me veio na cabeça Midori em vez do nome do outro da série. Como se chama? Tanjiro. O Tanjiro. O Tanjirino. Você tem muita vontade de ver o Tanjiro sendo ensinado por ele, sendo o maestro dele, né? E também os outros personagens, o Inosuke e o... Também não me lembro. E o outro, o loirinho. Desculpem nomes. Sabe, eu acho que seria uma dinâmica muito legal de se ver, como aconteceu na primeira temporada na Mansão das Borboletas, sabe? Eu, sinceramente, eu adoraria, tipo, que tivesse... Imagina, acabasse a trama do Arco Infinito, né? Eles vencem o demônio lá, o inferior número, sei lá... E acaba essa temporada, o Akaza ele vai passear por outro lado e o Rengoku segue vivo. Eu adoraria que acontecesse como na Mansão das Borboletas, que eles fossem pra casa do Rengoku, né? Ou pra mansão do Rengoku, ainda que o pai bêbado dele estivesse lá, né? Ou que eles fossem pra outra mansão, que nem a mansão do patrão. E o Rengoku ajudasse os meninos a ficar mais fortes, ensinando técnicas e respiração e tudo mais, tudo isso, né? Seria como seria muito gostoso de se ver, sobretudo pela dinâmica que tem o Rengoku de ser uma pessoa tão estranha, assim, tão... Bom, todos os Hashiras são estranhos, né? Mas o Rengoku, ele era bem estranho. Mas também ele era muito legal. E se nota que ele é muito poderoso e teria muito que ensinar pros meninos. Só que não, mas infelizmente ele morre. E é uma pena, sabe? E caramba, é estranho porque é muito rápido o carinho que você pega pelo personagem que te faz isso, que te faz chorar cada vez que você vê a cena dele lutando até o último que ele pode contra o Akaza. E
Mas não tem o que fazer, é uma pena. Ai, saudades, Rengoku. Mas depois tem outro personagem que também me surpreendeu um pouco, porque na primeira temporada ele aparece bastante no capítulo onde os Hashiras têm a reunião com o patrão e o Tanjiro como que ele tá ali pra ter um julgamento dos Hashiras e do patrão, né? E aparece o Uzui. E na primeira temporada ele parecia uma pessoa bem chata. Mas na temporada dele mesmo, eu achei ele muito legal. Porque ele, ainda que seja estralado igual o Rengoku, ele parece muito mais humano, na real. O Rengoku parecia muito mais um autômata que um ser humano, mas o Uzui é muito legalzinho. E ainda que ele varia um pouco entre ser uma pessoa estralada e uma pessoa normal. Se nota isso, né? Muito mais humano, que ele tem o problema das esposas dele, ele tem uma história do passado dele, nós conhecemos, sabe? Mais da história do personagem que só nós vemos as atitudes dele, que nem só com o Rengoku. No Rengoku nós vimos a luta dele e soube que a mãe dele morreu cedo e que o pai virou um bêbado maltratador. É isso só o único que nós conhece. Mas do Uzui na temporada do distrito, você conhece que ele vem de um clã de ninjas ou de shinobus, que é praticamente a mesma coisa, que ele é praticamente o único filho que sobreviveu, mas o clã dele ao final morreu todo mundo e ele é o único sobrevivente, que ele virou um Hashira, só que ele também trouxe as mulheres dele pro ramo. E nada, sabe? Como que dá uma empatizada mais, uma aprofundada mais. E também ele passa um pouco de tempo mais com os meninos, né? Com a trupe do pedaço. E eu gosto muito desses momentos, sabe? De aprofundamento dos personagens, de conhecimento deles, da interação entre eles. Eu acho isso muito legal. E também eu acho que o plot dessa temporada, sabe? De que não era somente um demônio que eles estavam lutando, senão que eram dois. Eles teriam que matar os dois ao mesmo tempo. Ele é muito legal, sabe? É algo fresco. Não sei se é algo único, porque me soa que já deve ter algum plot parecido em algum tipo, uma série tipo Dragon Ball ou algo assim. Mas sabe, é gostoso de ver. E ademais é muito bem levado. A Nezuko nessa temporada, caralho. Só digo isso, caralho. O Inosuke quase morre, mas ele não morre porque ele é um bicho e ele sabe deslocar os órgãos. Interrogação, 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 né? Mas, ok. É um anime e é um shonen, então vamos se levar. Igual que o Uzui também. Cortou um braço, tá todo fudido, tá envenenado e segue lutando também. Shonens, né? Mas, graças a Deus, não morreu. Ao menos. Porque eu tenho uma filha de uma amiga da minha mãe que, tipo, ela tava vendo a série de contínuo e ela tava me dando uns spoilers muito aleatórios. E ela me deu a entender que o Uzui ia morrer. E eu, tipo, eu tava agoniada pensando, filha da puta, mano. Que filha da puta, tá me spoilerando isso? Mas não, graças a Deus ele vive. Sequelado, ele se aposenta de ser um Hashira, né, de ser um caçador de Oni e tudo mais, vai viver em paz com as suas esposas, né, já que ele não tem condições, entre aspas, de lutar. Pelo que ele lutou no último tramo da história, eu acho que ele teria muitas condições ainda de matar muito Oni por aí, mas ele mereceu ficar em paz, ao menos um tempão. E nada, também, como sempre, né? Toda a animação da Ufotable é muito bonita. Isso não é nenhuma novidade desde da primeira temporada. Eu acho que é um dos animes mais bonitos feitos na atualidade. Eu acho que só podia brigar de cara a cara com as primeiras temporadas do Shingeki no Kyojin, que depois que ela passou, eu acho que pro estúdio Mapa, ficou um pouquinho menor a qualidade, mas tipo, as primeiras temporadas também eram uma animalada de bonito, mas eu acho que Kimetsu no Yaiba ainda assim é mais bonito ainda e segue o mesmo padrão de série muito bonita visualmente, até que é muito... Esses dias, por ver muito conteúdo da série, né, me apareceu uma pequena sketch humorística no YouTube falando, né, mostrando uma cena em que
eles mostravam os animadores da Ufotable, né? Que basicamente eles viviam todos os dias à base de cocaína, Monster e várias outras drogas estimulantes, porque é o único jeito de animar tão bem uma série. E realmente é uma coisa muito, muito louca. E ademais que a série é feita, ao menos ao meu parecer, não sei quanto tempo faz que ela tá em andamento, mas me parece que ela é muito rápida em ser produzida pra qualidade que ela tem. Não sei se você me entendem, porque tipo, Boku no Hero, por exemplo, Boku no Hero tem uma temporada anual, no meio do ano, no fim do ano, quase sempre, mas tem essa qualidade média, com exceções de algumas cenas de lutas ou cenas pontuais, mas é uma qualidade média para uma produção de anual. A hora que Kimetsu no Yaiba é uma loucura visualmente, que, sabe, tem muita mais qualidade que muito filme de animação tem por aí. E você vê toda essa qualidade feito em um anime de 26 capítulos anual. Não sei se é anual, mas eu acho que é. Porque é a primeira temporada, depois veio o filme e agora veio a série. Eu acho que entre o filme e a série é aí que teve essa diferença e tal, mas ainda assim é uma loucura de produção e de animação, sabe? Pra ser tão rápido. Eu não acho que baixem a qualidade visual do anime e tudo mais. E nada. E esperando as próximas temporadas já. Eu não me aguentei, vi bastante spoiler por aí. Os youtubers que falam de anime e tudo mais também, parece que eles estão na mesma emoção que eu, porque eles estão produzindo muito conteúdo, né, sobre spoiler, a próxima temporada, a história dos demônios superiores, das luas superiores e tudo mais. Então, não é culpa minha eu me spoilear, não é culpa das pessoas que produzem conteúdo que me fazem ver ele e ser spoileada. Mas ainda assim, é muito legal, tô com muita vontade de ver e tudo mais, e nada. E saudade de Sengoku. Ai, eu acho que é só isso. É um episódio bastante largo, ao menos gravado tem 1 hora. Seguramente daqui eu vá para uns 40 minutos cortando silêncios e arrotos. Mas eu desejo pra vocês que tenham desfrutado desse episódio. Se vocês viram algum dos animes que eu falei nesse episódio, ou que vocês tenham vontade de ver, que já tenham visto faz um tempo, que nem tem animes que faz muito tempo que saíram aqui, né? Se vocês viram e gostaram do que eu falei, ou não gostaram, discordaram, dê suas opiniões aí embaixo, dê um like se vocês quiserem, né? Sempre ajuda, né? E nada. E nos vemos no próximo episódio. Um beijão enorme pra vocês e tchau!